Amigo vascaíno, prepara o coração porque as próximas semanas prometem agitar os bastidores de São Januário. O Vasco acaba de acertar a contratação de um novo diretor executivo. E não é qualquer nome, hein? Estamos falando de Admar Lopes, um profissional com passagens por grandes clubes da Europa e que chega com moral para transformar o futebol do Gigante da Colina. E a melhor parte é que com ele vem aí uma janela de transferências com grandes possibilidades de reforços de peso. A expectativa está lá em cima e o torcedor tem todo o motivo do mundo para se empolgar. Admar Lopes é português e começou sua trajetória lá atrás, em 2009, trabalhando como scout no Porto. De lá para cá, o cara construiu um currículo de respeito. Passou pelo Mônaco, pelo Lille, pelo Boa Vista e recentemente estava no comando do futebol do Bordeaux, na França. No meio desse caminho, participou da formação de elencos poderosos, ajudando, por exemplo, a montar aquele Mônaco que foi campeão francês com o jovem Mbappé brilhando. Ou seja, não estamos falando de alguém qualquer, o Vasco foi certeiro ao fechar com esse profissional que chega com uma visão europeia e moderna de futebol. Mas não para por aí. Admar não vem só para reformular o elenco, ele também terá papel decisivo em algumas renovações que preocupam a torcida. Um dos casos mais delicados é o do goleiro Léo Jardim. O contrato do arqueiro vai até o fim do ano e até agora o Vasco não conseguiu uma resposta positiva nas tentativas de renovação. 4 propostas já foram feitas e nada andou. Só que agora, com a chegada de Admar Lopes, a história pode mudar. Ele já trabalhou com Léo Jardim em 2 ocasiões, foi ele quem indicou o goleiro ao Lille, quando ainda era chefe de scout do clube francês, e depois foi o responsável por levá-lo ao Boa Vista por empréstimo. Os dois têm uma relação muito boa, e o Vasco aposta nessa conexão para tentar convencer o goleiro a ficar. Aliás, essa característica do novo diretor executivo chama a atenção. Admar costuma contratar atletas com quem já teve experiência anterior. Isso aconteceu no Bordeaux, quando ele levou jogadores que já haviam passado com ele pelo Lille e pelo Boa Vista, como Ricardo Mangas e Albert Ellis. A tendência é que ele traga esse mesmo padrão para o Vasco. Então, torcedor, fique ligado, nomes que já cruzaram o caminho de Admar no passado podem pintar como reforços já na próxima janela. E esse movimento não é por acaso. O perfil de trabalho do Admar Lopes é muito claro. Ele é um cara analítico, detalhista e com um olhar apurado para jovens talentos. Desde os tempos de Porto, ele se destacou por identificar promessas que depois explodiram no cenário mundial. Bernardo Silva Fabinho, James Rodrigues, Alexandro Danilo, todos esses nomes passaram pelo radar do português. Ele tem faro para descobrir jogadores antes mesmo do mercado perceber o potencial deles. Essa é a principal virtude dele, e o Vasco pode e deve se beneficiar muito disso. Dentro do clube, a chegada dele também tem peso na parte estrutural. O Centro de Treinamento Moacir Barbosa é uma das prioridades da gestão Pedrinho e Admar vem de experiências em estruturas de alto nível na Europa. Porto, Lille, Bordeaux, todos têm centros de treinamento de primeira linha. A expectativa é que ele contribua diretamente na modernização e reestruturação do CT do Vasco, trazendo uma visão mais moderna e exigente para o dia a dia do clube. Ele não vai aceitar ver o Vasco com estrutura defasada. Outro ponto que ajudou a selar o acerto com o português foi algo mais pessoal. Admar tem uma filha que mora em São Paulo, o que pesou positivamente na sua decisão de vir trabalhar no Brasil. Estar próximo da família foi um fator importante na escolha, além, claro, do projeto apresentado pelo Vasco, que agradou bastante. E voltando à questão das contratações, não tem como não se animar. Admar Lopes chega ao Vasco com uma lista extensa de jogadores que ele já trabalhou e confia. Isso aumenta, e muito, a chance de vermos nomes interessantes surgindo no radar do Gigante da Colina. Ele já mostrou que gosta de repetir apostas bem-sucedidas. Léo Jardim, por exemplo, foi comprado pelo Lille por 6 milhões de euros em 2019 por indicação direta dele e agora está no Vasco também por conta da relação criada lá atrás. No Boa Vista, ele também levou Paulinho Paula, outro jogador que hoje está no elenco vascaíno e que tem contrato apenas até o fim do ano. A expectativa é que Admar consiga também resolver essa pendência e garantir a permanência do jogador. O cenário está posto
E o torcedor pode se preparar. Vem aí uma nova fase no futebol cruzmaltino, com reforços pontuais, planejamento, visão de futuro e principalmente uma gestão de futebol mais profissional. Com essa bagagem toda, o nome de Admar Lopes chega cercado de confiança. Ele é conhecido por trabalhar com seriedade e discrição, tanto que a negociação com o Vasco foi feita em total sigilo, sem vazamentos, algo raro no futebol brasileiro. O clube conseguiu manter tudo embaixo dos panos até o anúncio oficial, um golaço nos bastidores. E para quem ainda não conhecia tão bem o novo diretor executivo, vale ressaltar, estamos falando de um profissional que entende de futebol como poucos. Sua atuação passa por todos os setores, do scout, a montagem do elenco da estrutura à gestão de contratos. Um cara completo que agora tem a missão de ajudar a reconstruir o Vasco dentro e fora de campo, chegando com o desafio de reorganizar o clube e qualificar o elenco Admar. Traz consigo a missão de devolver ao Vasco a competitividade que tanto falta. Sua principal marca é trabalhar com jovens promessas, desenvolver talentos e buscar atletas com alto potencial de revenda, algo essencial para um clube que vive um momento de reestruturação financeira. E como ele já fez isso em clubes grandes, como o Mônaco e o Porto, existe uma expectativa real de que o Vasco finalmente entre nos trilhos. Se ele vai conseguir, a gente ainda vai ver, mas que o caminho parece promissor, isso parece sim. A torcida pode esperar um Vasco mais atento ao mercado, mais organizado internamente e principalmente com um planejamento mais claro de onde quer chegar. Agora é acompanhar os próximos passos, ficar de olho nos nomes que vão começar a surgir, nos noticiários e torcer para que essa nova fase traga de volta o orgulho que o torcedor tanto sente falta. E quando falamos sobre essa nova fase do Vasco com Admar Lopes à frente da diretoria executiva, não dá para ignorar o impacto que isso pode gerar, não apenas dentro de campo, mas no modo como o clube se posiciona no futebol brasileiro e internacional. A chegada de um nome com tanto trânsito no mercado europeu representa uma mudança de rota. O Vasco passa a ser mais do que apenas um clube buscando se reerguer. Ele agora passa uma mensagem clara de que está disposto a fazer diferente, com planejamento, com critério e com gente que entende o jogo muito além das quatro linhas. Essa conexão internacional é algo que pode abrir portas que há muito tempo estavam fechadas para o Vasco. Admar Lopes tem relações consolidadas com clubes empresários e departamentos de scout de todo o continente europeu. Ele conhece bem o mercado francês-português e tem passagem significativa por um clube de peso como o Lille, que se tornou referência em formação e venda de talentos. Isso tudo conta demais quando se pensa em montar um elenco com atletas promissores e também quando se precisa vender esses jogadores no futuro. Porque sim, o Vasco precisa voltar a ser um clube formador e vendedor. Precisa descobrir talentos, lapidar e negociar bem com inteligência e estratégia. E Admar tem exatamente esse perfil. Com essa bagagem, ele chega com um plano claro, identificar jogadores jovens com margem de evolução, capazes de se destacar no cenário nacional e com potencial para render financeiramente no médio prazo. É essa engrenagem que clubes como Porto, Lille e Mônaco utilizam há anos. E se o Vasco conseguir estruturar isso bem, poderá se tornar uma potência novamente, ainda que o caminho seja longo. Mas o mais importante é que agora parece haver uma direção. E esse perfil também mostra que o Vasco com Admar não deve sair gastando milhões à toa em medalhões ou nomes de impacto apenas para inflar a torcida. O investimento será mais racional, mais técnico. O foco será trazer peças com encaixe ao estilo de jogo e ao projeto do clube sem perder de vista a questão financeira. É o tipo de gestão que pode não dar manchete no primeiro momento, mas que traz frutos concretos a médio e longo prazo. A torcida, claro, quer vitórias já. Mas é preciso entender que essa mudança de cultura dentro do clube também é vitória. O torcedor pode até não perceber de imediato, mas com o tempo vai entender que modernizar o CT, reforçar o departamento de scout, reestruturar o setor de análise de desempenho e profissionalizar a negociação de atletas é tão importante quanto contratar um camisa 10 de impacto.
É com base nessa estrutura que os grandes clubes do mundo se sustentam? E o Vasco, que já teve seu lugar entre os maiores, agora busca retomar esse espaço com passos mais sólidos? Claro que tudo isso vai precisar de paciência. O trabalho de um diretor executivo não é algo que aparece na tabela de classificação de um dia para o outro. É ele que dá o tom do que será o clube nos bastidores. E a chegada de Admar Lopes representa muito mais do que um novo nome no organograma. Representa uma filosofia nova, um jeito diferente de pensar o futebol. Um jeito mais moderno, mais profissional, mais conectado com o que funciona lá fora. E a boa notícia é que essa filosofia já começa a dar sinais de ação. O próprio movimento em torno da renovação do Léo Jardim é um indicativo claro disso. O Vasco, mesmo com dificuldade, não está parado, está se mexendo, está agindo de forma estratégica, apostando na relação pessoal e profissional do novo diretor com o jogador para tentar resolver uma situação que se arrasta há meses. E se isso der certo, será um baita sinal positivo. Mas também é preciso entender que caso o Léo Jardim opte por não renovar, não será o fim do mundo. O Vasco com Admar terá a capacidade de buscar uma reposição à altura, talvez até com mais perfil de venda mais jovem, mais promissor. Porque esse é o ponto, o clube precisa parar de depender de soluções pontuais e pensar em elenco como projeto. E é exatamente isso que um diretor executivo competente traz consigo. Outro aspecto interessante é a forma como o Vasco conduziu essa contratação. Admar Lopes foi anunciado de forma repentina, quase sem nenhum vazamento prévio. Isso mostra profissionalismo, mostra que a diretoria está aprendendo a jogar o jogo fora das quatro linhas, e isso é crucial. Num cenário onde tudo costuma vazar antes da hora, conseguir manter uma negociação desse porte em sigilo é um feito e tanto. E mostra que as coisas podem sim ser feitas de forma diferente. A própria presença de Pedrinho como presidente também parece ter contribuído para a construção desse novo cenário. Um presidente que conhece o clube por dentro, que sabe das dores do torcedor, mas que também tem buscado se cercar de profissionais técnicos experientes e com ideias novas. Esse casamento entre paixão e profissionalismo pode ser o diferencial do Vasco nesta nova fase. E dentro desse novo ambiente é natural que o Vasco também passe a ser mais ativo e mais respeitado nas negociações. A figura de Admar Lopes em uma mesa de reunião com clubes ou representantes de atletas tem peso. Ele sabe negociar, ele conhece os caminhos, e isso pode evitar que o clube volte a cair em armadilhas comuns do mercado brasileiro, como pagar acima do mercado por jogadores medianos ou fechar contratos que depois se tornam uma dor de cabeça. Ele vai exigir mais critério nas contratações, vai querer saber exatamente onde cada jogador pode se encaixar, vai analisar dados histórico-comportamento, vai usar a experiência que acumulou em clubes como Porto e Mônaco para filtrar o que realmente pode agregar ao Vasco. Isso é fundamental para evitar contratações que duram poucos meses e custam muito dinheiro. E se tem uma coisa que ele entende, é como estruturar um departamento de futebol de forma eficiente. Com ele, o setor de scout do Vasco pode enfim ganhar o destaque que merece, porque não adianta apenas ter analistas de desempenho ou olheiros. É preciso ter processo, metodologia, cruzamento de dados. Integração entre o que o scout aponta e o que o treinador precisa. E Admar Lopes é conhecido justamente por fazer essa ponte funcionar? Essa experiência prática dele como chefe de scout em grandes clubes europeus dá ao Vasco uma chance real de desenvolver um sistema próprio de recrutamento de atletas baseado em dados, observação técnica e planejamento. Isso, inclusive, pode colocar o clube em vantagem na busca por jovens talentos sul-americanos que ainda não estouraram. Admar conhece os atalhos, sabe onde procurar. E mais importante, sabe como convencer esses atletas e seus representantes de que o Vasco pode ser um passo estratégico na carreira. Então, torcedor, é hora de olhar para frente, não com ilusão, mas com esperança baseada em fatos. A chegada de Admar Lopes não resolve todos os problemas do Vasco da noite para o dia, mas representa um passo importante na reconstrução do clube. Um passo que muitos torcedores esperavam há anos, a profissionalização verdadeira da gestão do futebol. E o que a gente quer agora é ver resultado. Não só em campo, mas fora dele também. Queremos ver o Vasco contratando melhor, vendendo melhor, tratando suas categorias de base com mais atenção, integrando a base, com o profissional trabalhando com metas claras, pensando o clube como um todo.
e não apenas apagando incêndio a cada rodada do Brasileirão. É esse o Vasco que pode sim voltar a brigar por grandes títulos. Admar Lopes tem nas mãos a missão de transformar tudo isso em realidade? Ele tem o conhecimento, tem o histórico, tem a experiência. Agora tem também o desafio de provar que consegue fazer isso no futebol brasileiro, num clube tão intenso quanto o Vasco da Gama. Vai ser fácil? Não. Mas se tem alguém com bagagem para isso, é ele. E o torcedor vascaíno que tanto sofreu nos últimos anos pode se permitir sonhar um pouco mais alto dessa vez. Porque a esperança agora tem nome e sobrenome e um currículo respeitado na Europa. Vamos acompanhar cada passo, porque se depender de competência, o Vasco tá em boas mãos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Corre pelos corredores de São Januário um burburinho que tem tirado o sono e causado euforia entre torcedores e bastidores. O Vasco da Gama estaria em vias de fechar uma parceria bilionária com um fundo de investimento árabe, capaz de transformar radicalmente o cenário financeiro do clube. A negociação, que ainda corre sob sigilo absoluto, teria potencial para injetar cifras jamais vistas na história cruz-maltina e colocaria o clube entre os mais ricos do futebol brasileiro. Fontes próximas à diretoria falam em um acordo robusto que poderia superar até mesmo o orçamento da 777 Partners, atual gestora da SAF vascaína. Embora não haja confirmação oficial, os indícios apontam para um possível reposicionamento estratégico, com os árabes entrando como parceiros majoritários ou até assumindo o controle definitivo da SAF. O modelo ainda estaria sendo costurado, mas os sinais de que algo grande vem aí são cada vez mais fortes. Nos bastidores, o nome do fundo envolvido é tratado como confidencial, mas especula-se que seja ligado a um dos conglomerados que já atuam no esporte mundial, com participações em clubes europeus e infraestrutura esportiva global. O movimento, se confirmado, poderia significar uma virada de chave para o clube carioca, que há décadas alterna entre promessas de reconstrução e realidades desafiadoras. O suposto acordo prevê investimentos não apenas em contratações de impacto, mas também em estrutura, categorias de base e internacionalização da marca Vasco. Pessoas próximas ao projeto falam em um novo patamar, com o cruz-maltino mirando não apenas títulos nacionais, mas também uma presença constante e competitiva em torneios sul-americanos. A promessa é de um orçamento recorde já para a próxima temporada. Apesar da empolgação nos bastidores, a diretoria adota cautela. Oficialmente, o clube afirma estar sempre em busca de oportunidades para fortalecer seu projeto esportivo e empresarial, mas evita confirmar qualquer tratativa. Entre torcedores, a expectativa cresce. Será que finalmente chegou a hora do Vasco surfar na onda dos grandes investimentos estrangeiros? A colina histórica pode estar prestes a viver um novo capítulo. E dessa vez, com cifras de encher os olhos, trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante. Para o Vasco da Gama, até o próximo vídeo.